E aí, queridos, tudo jóia? Começando mais um podcast aqui dos estúdios da Estúdio 21, na Fazendinha. Eu sou atriz, sou Mila Posse, sou atriz, agora podcaster com muito, muito carinho e orgulho, stand-up, contadora de história, e parece que eu tô contando a história da minha convidada. É uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas a gente já se identificou, já tá aqui de comadre conversando. Adriana Ximenes, bem-vinda, querida. Obrigada, Mila. Obrigada pelo convite. Tá, é um prazer mesmo. Para mim também. Eu faço questão de trazer gente de arte aqui, porque eu acho que eu quero colaborar para uma vida melhor, né? O mundo tá tão confuso, tanta guerra, então a gente vai encher isso aqui de arte, cultura e entretenimento, amor e humor. Conta um pouco da sua história pra gente. Bem, eu sou Adriana Ximenes, eu tenho já uma longa caminhada aí na área de arte e educação, né? Porque eu sou atriz, sou contadora de histórias, mas primeiramente eu fui professora e sou ainda professora, né? Fiz pedagogia e na escola passei por todas as funções, por todas as idades, né, possíveis, e sempre fui contando história. Eu sou bailarina também, bailarina clássica. Agora sim, não danço mais, né, mas dou aula de balé para baby class, para as pequenininhas que eu amo. Então eu tenho uma vida que foi na educação, sempre mais com o pé na arte. E eu tinha uma professora no curso de especialização, quando eu fiz, que dizia que, inclusive, eu era uma professora diferenciada por conta da arte. E eu sempre acreditei nisso mesmo, né? E quando eu dou aula para formação de professores, eu falo para eles e para elas, né? Se a gente vivesse mais a arte, nós seríamos melhores professores, né? Porque eu acrescento aí melhores pessoas. Pessoas, né? Exatamente. Tá faltando tanta expressão positiva e você procurar o teu melhor no mundo. Sim. E a arte acho que é isso, né? Tá faltando a subjetividade num mundo tão objetivo, né? Tá faltando a poética no mundo tão concreto, né? A imaginação no mundo tão cheio de imagens prontas, né? E a arte vai trazendo isso. Então eu fui percorrendo meu caminho na educação, contando histórias para os meus alunos, contando história para pequenos grupos de alunos, mas aí chegou um momento, né, depois com meus filhos já mais crescidinhos, que eu tenho 3 filhos, né, uma adulta e 2 adolescentes, então quando eles já estavam mais crescidinhos, eu falei, agora eu vou fazer o curso de teatro que eu sempre quis fazer na minha vida. E fui fazer meu curso, comecei com 45 anos de idade, e me formei, né, atriz mesmo, com DRT, bonitinha. Você sai com um troféu, assim, agora. Por mais que a gente, né, já trabalhasse com arte, eu já trabalhava contando histórias, com balé, né, com dança, mas quando você tira seu DRT, você fala, agora... Tá aqui a prova. Exato. E aí me formei atriz com DRT com 48 anos de idade. E depois, né, que passou essa fase da pandemia, que nós ficamos reclusos, aí que eu comecei a investir, estou investindo profissionalmente enquanto atriz, enquanto contadora de histórias agora profissionalmente, né, recebendo, né, pagando as contas com isso. Exatamente, com isso. Uau, só tá pagando conta já é assim uma glória, né? E é difícil, né? Porque são fases. É tudo muito cíclico, né? Nessa área. Então, tem épocas que eu tenho muito trabalho e tem épocas que não tem trabalho nenhum. E aí, nessa época que você está sem trabalho nenhum, eu tenho que ficar caçando trabalho. Então, eu estou aprendendo isso, né? De 2022 para cá. Como que é esse trabalho de ser artista, de ser autônoma, né? Porque eu sempre tive o meu salário, sempre fui CLT, né? E agora eu estou... aprendendo a produzir, porque eu que me produzo, eu que, né, produzo também um coletivo de teatro que eu faço a direção, então estou aprendendo, né, e é muito bom também estar aqui
né, nesse podcast, que é em Cotia, né, porque eu acho que nós artistas, arte educadores de Cotia, a gente tem que se conhecer e tentando trabalhar juntos, né, trabalhar juntos e perto das nossas casas, né. Nossa, e a nossa região é tão rica, né? Tem Exato. tanto artista aqui na Granja, então, agora deu uma acalmada, mas antes era conhecida como o bairro dos artistas, né? Uhum. Todo mundo queria morar na Granja e vinha conhecer e tal. E ainda é um polo cultural muito importante, eu acho, a Granja. E tem coisa de qualidade, gente boa. Vocês vão ver daqui a pouco, no próximo episódio aí, a quantidade de gente bacana, assim como a Adriana, que mora por aqui. Você acha que as crianças mudaram muito? Elas... como é que tá o relacionamento com as crianças ultimamente? Porque, por exemplo, quando eu era criança, eu ia fazer as coisas de arte e me... ia com toda a vontade, me incluía naquilo. Uhum. E hoje eu tô achando as crianças um pouco distantes. É uma impressão ou é isso? A parte de tecnologia tá acabando com a gente ou não tá conseguindo? Eu acho que há uma resistência, né? Então, quando eu vou contar histórias ou quando eu dou aula de teatro para crianças e adolescentes, eu vejo que eles querem, eles estão desejosos por ouvir histórias ou por brincar de jogos teatrais com o corpo, com o outro. O que eu acho que mudou é a capacidade de escuta, a capacidade que nós tínhamos de escuta quando era criança era grande. Era isso que eu queria perguntar. A gente tinha muita paciência para a quietude e para a escuta do outro. Uhum. Eu sinto que as crianças hoje, a gente precisa o tempo inteiro estar chamando a atenção para que escute, olhe, se acalme, né? Tenta acalmar o seu corpo, tenta acalmar a sua boca, né? Abre os seus ouvidos, abre os seus olhos. Então, quando eu estou contando história, eu estou o tempo inteiro tendo que chamar essa atenção dessas crianças nesse sentido. E às vezes eu conto histórias para muitas crianças ao mesmo tempo. Então, às vezes me colocam em quadras esportivas com 300 Deus. Crianças. Né? Então, na jaula dos leões. Então você imagine, a contação de história, a narração, ela já supõe um outro ambiente, mais calmo, aconchegante, né? Para a gente olhar nos olhos de cada um, ter essa troca, porque contação de história para mim é troca, né? Uhum. Diferente do teatro, né? Então nesse sentido ela se difere. Então eu preciso olhar para as pessoas enquanto eu conto história. E às vezes eu tô com 300 crianças num pátio, numa quadra. Aí eu tenho que chamar a atenção de todas as maneiras possíveis, fazer uma coisa bem interativa, né? Porque eles querem participar muito, né? Participar cantando, participar com gestos. Às vezes eu tenho que trazer as crianças do meu lado aqui no palco, né? Para se mostrarem também para os outros, né? Então eu acho que a nossa prática enquanto contadores de histórias vai se adaptando também a essas crianças hoje que são mais rápidas, né? Mais ligeiras e querem participar, elas não querem só escutar, né? Eu vi umas fotos, você tocando ukulele, não, como é que se fala? Ukulele. Ukulele, tô aprendendo coisa nova, ukulele. É havaiano, né? É. Então, para mim, a havaiana é POC, e as flores no pescoço e o ukulele. Uhum. Mas eu vi você tocando e as crianças cantando junto, era isso? Era um concurso de... Não. Você chegava e chamava? Eu comecei a tocar o ukulele na pandemia, né? Que daí na pandemia a gente tinha tempo e aí eu falei, vou aprender a tocar um instrumento, não é possível. E esse instrumento ele é super útil e muito bacana
para abrir histórias, para colocar entre uma história e outra, fazer essas, né, intermeios, né, e se torna interativo. Então eu canto músicas muito simples, né, músicas de acolhida, músicas de despedidas ou canções do nosso cancioneiro popular infantil, né, que eu gosto muito de resgatar essas cantigas. E aí se torna interativo, porque eu peço para elas cantarem comigo, peço para fazer gestos, né? Ah, deve ser tão gostoso. Eu acho bem A gente gostoso. se diverte junto, né? Sim. E quanto menor as crianças, né, mais a música é importante nessas narrativas, né? Eu venho percebendo isso. Ah, você trabalha com que idade? Eu conto histórias para todas as idades, né? Desde bebezinho até 80, 90. Crianças de todas as idades. O que vai mudar são as escolhas dessas histórias, né? E a forma que eu conto, né? Uhum. Para os bebezinhos, historinhas de mão, né? De muitas cantigas no ukulele, né? Num outro instrumento que eu levo de percussão. Para os maiores, eu já tenho narrativas mais complexas, né? Então, eu gosto muito das histórias de tradição oral, né? De histórias brasileiras, afro-brasileiras, né? E para os mais velhos, contos, né? Ou até histórias infantis contemporâneos que têm muitas mensagens, né? Muitas mensagens para a gente pensar a nossa vida, a nossa relação com o mundo. E a gente está cheio de histórias maravilhosas, né? A gente Conta a história, né? Temos as histórias de tradição oral, que muitos pesquisadores já colocaram em livros para a gente conhecer e recontar, e contos contemporâneos também. A gente, em literatura infantil, infanto-juvenil, a gente está bem servido aqui, né? Eu vi também no material que você me enviou, e eu fiquei encantada de uma história que, assim, eu acho que mudou minha vida. O Pássaro do Poente. É lindo. Você assistiu a montagem feita pelo grupo Poncã nos anos 90? Não. Ah, Não vi. era poesia pura. Dessa história? O Paulo Yutaka fazia o pássaro, né? E era todo com uma tradição bem oriental, era muito japonesa a peça, muito. Tanto que, por exemplo, o cenário era um quadrado preto num fundo branco, e a peça era toda em preto e branco. Bem yang, yin, tinha muita de coisa legal. E aí eu vi você contando, eu gostaria de você consegue fazer um compilado dessa história, assim, de improviso? Uma síntese? Falar o que trata a história, né? Contar ela rapidinho, porque é uma coisa que me encanta demais. Essa história é um conto de tradição japonês, né? E ela é linda, ela é cheia de metáforas, né? Então. Mas conta a história de um rapaz, né? Que no pleno inverno lá do Japão, ele foi andar em torno da sua casa, né? Cheio de neve, enfiando os pés assim na neve, quando ele viu algo branco se mexendo lá na frente. E quando ele chegou perto, era uma cegonha que estava ferida com uma flecha. Nossa, quem fez isso, né? Pegou a cegonha, levou para casa, cuidou, e quando a cegonha estava mais tranquila, estava bem, soltou a cegonha no céu, né? Passado alguns dias, bateu na porta dele, ainda naquele inverno rigoroso, uma linda moça, jovem, né? Dizendo que estava perdida e se ela podia estar sendo acolhida em sua casa. E então, claro, imagina, entra, fica à vontade, né? Entregou um pratinho de sopa, colocou a moça perto da lareira e começaram a conversar. E a moça passou a noite lá. No dia seguinte ficou também, e ela foi ficando. No fim eles se apaixonaram, se casaram e veio a primavera. Quando a primavera surgiu, né? Ao trabalho precisava voltar o rapaz, e a esposa perguntou se ela poderia ajudar no sustento da casa, e que para isso precisaria de um tear e de um quarto para tear.
E o jovem, então, fez um tear, daqueles bem, né, artesanais, grandes, de madeira, e o quarto também para ela tecer. Mas tinha uma condição, que enquanto ela estivesse lá tecendo, ele não poderia olhar ela em nenhum momento, e que ela ficaria nesse quarto por 3 dias. Então ela se trancou no quarto, teceu o seu primeiro tecido, acabou os 3 dias, ela saiu do quarto, entregou o tecido para o rapaz, que ficou maravilhado, né, lindíssimo. Levou na cidade o tecido e vendeu rapidamente com muitas moedas de ouro. Quando ele retornou, ela perguntou se queria que fizesse novamente um outro tecido. Ele, claro, claro. Ela já estava um pouco cansada, porque ficou 3 dias, né, tecendo. Mas ela foi lá novamente para o quarto e novamente alertou, não abra essa porta de jeito nenhum, não espie, é a única coisa que eu lhe peço. O jovem achou aquilo esquisito, mas continuou respeitando. Ficou 3 dias no quarto, teceu um novo tecido maravilhoso. O jovem ficou maravilhado, vendeu também novamente aquele tecido. Quando retornou para casa, novamente mais cansada, a sua mulher pergunta se quer que faça um novo tecido. E ele, sim, eu quero. E ela realmente estava bem cansada, bem abatida. Ela entrou no quarto de tear. Só que ele estava muito curioso por saber como que ela fazia aqueles tecidos maravilhosos. E ele foi espiadinha. E quando ele espiou, abriu a portinha ali para ver como ela fazia aqueles tecidos, ele viu um pássaro, uma cegonha, tecendo os tecidos. Essa cegonha tirava as próprias penas do seu corpo e entremeava com a linha e a lã. Então ele ficou confuso, eu casei com uma cegonha, minha mulher é uma cegonha, o que é isso? E saiu rapidamente. Mas a mulher viu que ele estava espiando. Em terminados 3 dias, entregou o tecido para o jovem e disse, olha, agora que você sabe quem eu sou, na verdade, eu terei que ir embora, porque eu sou aquela cegonha que você salvou aquele dia na neve. E vim em forma de mulher para te recompensar, né, do seu cuidado. Mas agora eu tenho que ir embora. O jovem pediu 1000 desculpas, né, queria que a mulher não fosse embora, mas ela saiu pela porta da casa e caminhou pelo campo e assumiu sua forma de cegonha e saiu voando pelo sol, né, do poente, né. Ai, que coisa linda. É linda. Eu contei rapidinho, né? Porque ela é bonita, poesia assim. pura, né? É pura poesia, né? E não tem aquele final feliz que a gente espera, né? Sim. Mas tem um final reflexivo, né? Um final que faz a gente pensar. Então essas histórias também são importantes, né? Eu fico encantada. A minha irmã chama a minha contação de história de encanto, né? E é a minha fã. E eu também gosto. Eu ponho o meu melhor nas minhas contações de história. E eu tentei... Aliás, é um trabalho que eu faço de contar história para adulto. Como é que é para você? Você pega também bastante o público adulto? E como é que eles reagem? Geralmente o meu público adulto são educadores, né? Como eu faço formação de educadores, eu sempre levo histórias nessas formações. E adoram, né? Encanta mesmo. Mas aí já é um público preparado para isso, então. Eles já sabem aproveitar melhor esse material, né? Você já contou pra gente que nunca tinha visto? Eu vejo que tem um pouco de preconceito o adulto com contação de história. Sim, eles falam que é historinhas, né? Então. Eu fico também, não é historinhas, são histórias, né? E eu acho uma pena isso. Sim, porque sempre acho que é para criança, né? Mas quando eles se permitem participar, né, eles percebem que não era só para criança, né? E muitos vêm me dizer, né, no final, nossa, você me fez me sentir como criança.
Aí eu retomo, não, eu não fiz você se sentir como criança, eu fiz você se sentir como um adulto que se encantou, porque nós adultos também podemos nos encantar, né? E o encantamento da criança é um e o encantamento do adulto é outro. Então se permita se encantar enquanto adulto. É que os adultos perderam, né, essas oportunidades de se encantar, de se abrir. Eu acho que a gente fica com vergonha, né, Uhum. de se abrir, Uhum. né? O que você acha? Como é que a gente pode quebrar isso? Porque eu vejo que é uma experiência transformadora mesmo para o adulto ter essa oportunidade de relaxar e perceber o mundo de outra maneira. E eu gostaria muito que as pessoas tivessem mais essas oportunidades e tivessem esse exercício. O que você acha? Como é que a gente consegue fazer os adultos relaxarem ou abrirem essa guarda? É uma questão pessoal minha. Eu acho que a gente sai de casa com armadura. Sim. A pessoa tá em casa e às vezes até dentro de casa ela põe essa armadura. E aí, não, agora eu sou um executivo, pus minha gravata, eu tenho que me portar. E fica o dia inteiro com essa angústia, né? E a gente vai perdendo coisas dentro da gente nessa rotina. Como é que a gente consegue abrir isso? O que você acha? Eu acho que é aquele trabalho cotidiano, né, de todo dia, um pouquinho por dia, né? Acho que, não sei, se tem um segredo eu não sei ainda, mas eu acredito que nós, artistas, temos essa função de fazer com que as pessoas não percam o encantamento. E aí é uma luta diária, né? Eu acho que a gente está sempre lutando, a gente está lutando contra essa rotina maçante, contra o trânsito, contra, né, a competição da sociedade, e a gente está trazendo algo muito diferente, né? Que é olhar para dentro, né? E olhar para dentro para olhar para o mundo de outra maneira, para as outras pessoas. E eu acho que é um pouquinho por dia, né? É um poema num dia, é uma pequena história no outro. Algumas empresas, né, no RH, né, nesse trabalho de RH, já tem até convocado artistas, né, para fazer alguns trabalhos nesses ambientes empresariais. Eu fiz um trabalho com um grupo de teatro esse ano, numa empresa, e a gente fez uma performance, né, nos escritórios mesmo, nas salas, e depois culminava numa peça de teatro no auditório. E a gente percebeu que poucas pessoas foram para esse auditório assistir a peça, sabe? Não. Então, por mais que toda a empresa é convidada a ir, né, poucos aparecem lá. Né, deixa o trabalho para, deixa eu ver agora essa peça de teatro, né? Mas aqueles que foram, aproveitaram, depois a gente fez um bate-papo, né? E eu acho que a gente tem que continuar, né? Cada dia um pouquinho. Eu acho que é isso. Como é teu trabalho de mediação de leitura? Então, esse trabalho de mediação foi quando eu trabalhei na biblioteca, que é uma biblioteca interativa, que eu fiz, que eu estava aqui no Colégio Madre Iva, aqui em Cotia. Né, a gente tinha lá na escola uma biblioteca bem tradicional, dessas com mesinhas, estantes atrás do balcão. E quando eu cheguei na biblioteca, lá a gente começou um processo de modificação, de ser um espaço realmente cultural e interativo. E depois de todo o espaço organizado, né, como um novo espaço de interações, que eu comecei a fazer essa mediação de leitura com as crianças, né? Então, a escolha de livro, né, a leitura que eu faço antes, previamente, para ver como eu posso realizar essa leitura. E aí as crianças, né, chegam e eu faço essa mediação com os grupos, fazia, né, nessa época, a mediação com esses grupos. Então, a mediação
é um incentivo à leitura, um preparo para a leitura, é isso? A mediação é quando eu leio o livro, né? Ah. Quando eu conto a história, eu estou contando de memória, né? De cor, de coração, de boca, né? Então, tem o meu jeito de contar, tem o, né? Como dizem, quem conta um conto aumenta um ponto, Uhum. né? Então, tem a questão da oralidade, que ela faz parte, né? Da contação de história. E a mediação de leitura é o texto do autor. É o livro e o texto. Então, eu estou com um livro nas mãos, mostro as ilustrações e respeito a autoria, né? Então, não modifico nada, né? Faço realmente a leitura, né? Então, por isso que se difere da contação. E aí, eu acho que ambas as ações, elas contribuem para o leitor, né? Não é que uma ação é mais importante que a outra, mas as duas ações, elas são complementares, né, para o processo de alfabetização, para o processo de formação do leitor mesmo. Bacana. Nossa, tem tanta coisa, né? O papo vai viajando, né? Sim. Que legal. Quando eu era criança também, os livros eram muito acessíveis. Assim, na minha casa, particularmente, a gente tinha a prateleira de livros, ficava liberada. Eu pegava o livro que eu quisesse, a hora que eu quisesse. Meu pai conversava comigo, ele era muito, muito leitor, era jornalista, então a gente sempre tinha esse bate-papo. E será que hoje ainda tem? Porque eu vejo que os adultos estão retomando a leitura, né? Você vê aí clubes do livro aparecendo, inclusive na internet está ajudando um pouco, mas ainda sinto falta de mais incentivo. Será que as crianças podem trazer isso para os pais? Você vê isso também? Você acha que é uma possibilidade? Porque a criança é mais acessível, né? Ela é mais livre e gosta de novidade, né? O adulto eu acho que é um pouco mais resistente. Você vê isso? Eu acho que sim, né? A criança pequena, ela gosta do livro, né? O livro é brinquedo para ela, né? Como tem um texto da Lígia Bojunga, né? Grande escritora, né? Brasileira, escritora da Bolsa Amarela, né? Um livro famoso na nossa época, né? E ainda é hoje, porque ele é muito usado ainda nas escolas, né? Como leitura. Que ela diz, né? Que o livro para ela começou como um brinquedo, né? Que ela construía as paredes das casinhas, né, que ela entrava dentro, né, Ai, que antes de bonito. começar a ler. E só depois que ela começou a descobrir a palavra escrita, que ela não precisava mais construir a parede da casinha, né, concretamente, porque ela construía todo o universo dentro dela. Todas as casas, os palácios, dentro pela imaginação, que é o que o livro possibilita. Então, para criança pequena, o livro ele começa como um brinquedo, né? E por isso que o livro não acaba, né? Nem dá para acabar nessa idade. Acho que já tentaram, né? Não trabalhar mais com livros, com Fundamental 1, Educação Infantil, mas não, é uma loucura, né? Não é possível isso. Precisa desse livro concreto, né? Precisa dessa mão que pega esse livro, que vira a página, que sente cheiro, que vê as ilustrações, né? Então, a criança pequena, ela leva isso para casa, né? E as escolas, na sua maioria, têm livros, né? Mesmo as escolas públicas, né? Muitas têm as bibliotecas que têm livros que vêm, né? Que são distribuídas pelas escolas. O que eu sinto falta, às vezes, de algumas escolas e algumas redes de ensino, é o uso desses livros, né? O bom uso desses livros com uma boa mediação de leitura, porque a gente também aprende a ser bons mediadores de leitura. Os professores são devem ser bons mediadores de leitura, e também contadores de histórias, porque os professores também são. Então, às vezes, o que eu vejo é o não uso desse material que as escolas têm, né? Mas quando você entra em escolas, né, e como eu faço muita formação de professores e eu troco com esses professores, e eles vão aprendendo
a usar esse material, eles vão contando coisas muito interessantes, né, dos alunos. Então, eu acho que as crianças, sim, eles podem influenciar os pais, né, desde que eles estejam abertos, né. Mas eu fui na Bienal, né, do livro desse Sim. ano, e eu fiquei encantada, assim, né, com as filas gigantescas de jovens, né, jovens, adultos e adolescentes comprando, assim, livros e saindo com pilhas, né, de livros, né. Eles compram romances, mangás, né, e não vem ao caso, né, a gente ficar julgando o que se compra, o que se lê, o que se não lê. O importante é que estão lendo, né, que estão fazendo uso da leitura, né. Então, parece que estão dizendo que a gente está lendo menos, mas não sei, eu tenho visto os jovens mais atrás dos livros, né. Não sei se é um reduto, né, mas, parece que eles vão buscando, né. Uhum. Que encanto, é muito bom, né? É muito Uhum. legal. Deixa eu só fazer um merchanzinho aqui. Sim. Então, você que procura um espaço para dar um curso, para fazer um podcast como o meu, uma aula, aqui o Estúdio 21 é uma dica muito boa para você, né? É um estúdio bem aconchegante, com a cara da Granja Viana. Tipo, para que você vai pegar Raposo Tavares se você tem um estúdio de qualidade aqui perto? Fala com o Conrado, aqui Estúdio 21, na Fazendinha. Eu estou muito feliz aqui fazendo o podcast e procura. Eles são muito acessíveis, equipamento muito bom e estamos aí. Vem para o Estúdio 21, tá bom? Que legal, Adriana. E nessa história toda, o que você mais aprendeu nessa relação com as crianças e com o teu público? O que você consegue, assim, descobrir de novidade cada vez que você está lá contando uma história? Sim. Desde que você começou, a diferença. Então, não sei se tem essas diferenças que eu falei, que eles querem participar mais, né, eles querem estar mais interativos, mas o encantamento, né, lembrando de 20 anos atrás que eu contava histórias e de hoje, os olhos brilhando são os mesmos. É de sempre, né? É o de sempre. O sorriso no rosto, os abraços que eu recebo no fim, né? Às vezes eu vou, né, no CELS de São Paulo, que é muita criança, né? Ou quando eu fui no SESI também. É muito interessante que quando eu termino a história, eu me despeço, estou arrumando minhas coisinhas, eles me agarram, eles me pegam, porque eles querem tocar, eles querem agradecer, eles querem dizer o quanto gostaram, né? Então, existe essa diferença, eu acho, que que eles querem mais interativos, e a história, às vezes, é uma interação interna, né? Toda história ela é interativa, no sentido de que eu estou dialogando comigo mesma, nessas palavras que eu escuto, mas eles querem uma interatividade externa, né? Mas o encantamento, os olhos, o afeto que eu recebo, né? Os sorrisos, eles são os mesmos, né? Que eu acho que é o poder que tem essas histórias, né? As histórias, boas histórias, não são todas, mas boas histórias são capazes de afetar o outro, né? E quando eu vou contar uma história, é o que eu sempre falo, eu perco muito mais tempo escolhendo o meu roteiro, o meu enredo, do que a própria preparação da história, porque eu acho que a história tem que dialogar muito conosco mesmos, né, e com o público que a gente vai levar essa história, né. Então, a minha pesquisa de qual história contar, ela é mais demorada do que a minha própria preparação sobre essa história, que é para isso, porque a gente quer atingir o alvo, né? E o alvo é o coração das pessoas, né? É o coração de todas as pessoas que estejam lá, né? A gente se esforça para que todas sejam, de alguma maneira, afetadas pela palavra. Isso que é bonito, né? Que é pela palavra, que é algo que a gente está perdendo, né?
A gente está muito a partir da imagem, né? É imagem, imagem, Acho imagem. que falta vivências, né? Uhum. As pessoas, assim, sinto falta do tato mesmo, da vivência. Uhum. E aí quando a gente se afeta e imagina um mundo, né, só a partir da palavra do outro, eu acho isso muito bonito, né? E eu acho que a gente se abre internamente, né? A gente cresce aqui dentro, né? E eu sinto que as crianças, né, crescem depois de ouvir boas histórias, É né? transformador mesmo. Uhum. Legal. Quer contar mais uma história? Conto sim. Quer usar o seu parceiro? Vou Eu achei tão legal. só para fazer uma palhinha, né, do ukulele. Vou contar uma história, mas antes eu gosto de sempre introduzir uma música, né, para as crianças, alguma coisa para, né, chamar a atenção, isso que a gente estava falando, né, de tô aqui. Vou tirar uma fotinho. Tira a foto. Pode começar. Fica à vontade. Essa é uma música da Palavra Cantada, uma das primeiras que eu gosto bastante. Eu vou contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio, na palma da sua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história mesmo antes da canção. Da sua mão, da sua mão, da sua mão. Era uma vez um vilarejo. Nesse vilarejo tinham 3 estradas. Uma estrada levava ao mar, a outra estrada levava às montanhas, à serra, e a terceira estrada levava a lugar algum. Isso mesmo, a lugar algum. Existia nesse vilarejo um menininho chamado Martim. E como todos os meninos devem ser muito curiosos, ele vivia perguntando para tudo quanto é gente para onde levava aquela estrada. E as pessoas respondiam: Martim, mas essa estrada não leva para lugar algum. Mas como assim? Como não leva para lugar algum? Então por que a construíram? Ninguém a construiu, menino. Sempre esteve aí. Mas nunca ninguém teve coragem e vontade de percorrer essa estrada para descobrir onde ela vai dar. Moleque, para com isso. Para de fazer tantas perguntas. Essa estrada não dá em lugar nenhum. E de tanto que Martim perguntava sobre a estrada, ele passou a ser conhecido como Martim Cabeça Dura. O tempo passou e quando o Martim já estava crescidinho, ao ponto de não precisar dar mais a mão ao seu avô para atravessar a rua, Martim pegou a sua mochila, colocou uns biscoitinhos, umas garrafinhas de água e partiu, Partiu para onde? Para a estrada que não levava a lugar algum. E começou o seu percurso. E a estrada era de terra, tinha uns buracos, mas como não chovia há bastante tempo, não tinha lama, né, lamaçal, não tinha. E ao lado, assim, dessa estrada, dava para se ver uma cerca viva. Mas conforme o Martim andava nessa estrada, o bosque ia se tornando mais denso, as árvores maiores e a cerca viva foi desaparecendo. A estrada, então, começou a ter muitas árvores gigantescas que lá em cima, lá no alto, os galhos se cruzavam, formando assim um túnel, sabe? Os galhos se entrelaçavam e formavam um túnel escuro pela estrada. E entre esses galhos tinham apenas pequenos buraquinhos que é por onde a luz do sol conseguia entrar, como se fossem lanternas iluminando a estrada. Então Martim continuou a andar e andou por horas. E já estava bem escuro por onde ele passava. Seus pés já estavam doendo de tanto andar, a sua garrafinha de água já havia acabado, os biscoitos, não tinha mais nada.
Então ele encontrou uma pedra no caminho, porque sempre há uma pedra no caminho, não é? Sempre tem. Verdade. Sentou nessa pedra, resolveu descansar e começou a pensar: será que eu volto para casa? Eu acho que aquelas pessoas tinham razão. Será que tinham? Será que não vai dar em lugar nenhum mesmo? O que eu faço, hein? E aí, o que ele faz? O que você acha, Mila? Nossa, eu acho que eu voltava. Voltava? Bem, Será? Eu acho que eu voltava. voltava? Voltava. Mas o Martim, ele era cabeça dura, né? Aham. Ele resolveu caminhar mais um pouco. Era de escorpião. Será? Provavelmente. Ele se levantou da pedra. E foi só se levantar, apareceu um cachorro. Olha só. Oba. Cachorro é bom sinal. Sim. Porque onde tem cachorro, tem Comida. comida e tem gente, Gente. né? Ou pelo menos tem uma casa. Então o cachorro chegou pertinho dele, abanando o rabo, lambendo as suas mãos e foi caminhando na frente do Martim. E Martim foi seguindo o cachorro. E o cachorro olhava para trás, assim, às vezes para garantir que o Martim o seguia. E foram caminhando, o cachorro na frente e o Martim atrás. Até que aquele bosque que estava bem fechado foi se abrindo aos poucos, e o Martim, conseguindo ver a luz do sol novamente. Quando ele já conseguia ver todo o céu azul e o sol, olhou para frente e viu um portão de ferro. E pasmem, dentro desse portão, um enorme palácio. Um palácio com todas as portas e janelas abertas e com a chaminé saindo fumaça. E lá no alto da última janela, uma senhora que acenava assim e dizia: adiante, Martim, adiante, adiante, Martim, cabeça dura. Martim pensou: opa, nem eu sabia que ia chegar, mas essa senhora sabia? Então ele abriu o portão, cruzou o jardim e entrou no palácio. E ainda teve tempo de fazer uma reverência à bela senhora que descia a escadaria. E como essa senhora era bonita, elegante, muito mais elegante e bonita do que essas princesas que você já viu por aí. E além de tudo, simpática. Nossa, que simpatia! E a bela senhora perguntou para o Martim: Martim, você não acreditou na história? Que história? Ué, nessa história. Na história da estrada que não levava a lugar algum. Ah, não, disse Martim. Essa história é muito boba. Aliás, eu acho que existam muitos mais caminhos do que estradas. É verdade, Martim, disse a bela senhora. É só querer caminhar. Agora venha, Martim, venha conhecer o meu palácio. E Martim foi entrando nas salas e salões e quartos, todos amarrotados de ouro, pedras preciosas, diamantes. E a bela senhora dizia: pegue tudo que você quiser, Martim. Leve tudo. Eu vou lhe emprestar uma carroça para que você leve todo o ouro que você queira. E Martim não se fez de rogado. Pegou tudo o que queria e o que não queria. Encheu a carroça. Se despediu da bela senhora e seguiu pela estrada de volta ao seu vilarejo. E adivinha quem que era o cocheiro? Tem ideia? Não consigo imaginar. O cachorro. O cachorro! Passou pela minha cabeça, mas eu achei muito estranho. Mas era o cachorro. Era o cachorro. O cachorro sabia manejar as rédeas do cavalo como ninguém, né? Então puxava o cavalo quando queria sair da estrada para comer um matinho, quando cochilava, o cachorro estava lá, firme e forte. E passado algumas horas, Martim chegou ao seu vilarejo e todos ficaram tão felizes, porque achavam que ele estava até morto, porque no vilarejo havia se passado dias. O cachorro ajudou Martim a descarregar todo o ouro. Depois, com a carroça vazia, o cachorro abanou seu rabo 2 vezes em sinal de despedida e voltou para o castelo pela estrada que não levava a lugar algum.
Martim distribuiu todo o seu tesouro para os seus amigos e para os seus inimigos também. Imagina só, né? Quantas vezes que ele teve que contar a história da estrada que não levava a lugar algum? Mais de 100 vezes. E todos que ouviam a história faziam o quê? Voltavam para suas casas, pegavam uma bicicleta, um skate, uma motoca, um cavalo, uma carroça e iam para onde? A estrada que não levava a lugar algum. Exatamente, faziam esse percurso. Mas, passado alguns minutos, algumas horas, todos eles voltavam com uma cara que era um muxoxo só. Porque para eles, Mila, para eles a estrada terminava num muro de árvores, terminava numa parede de espinhos. E sabe por quê? Não. Porque certos tesouros estão reservados só para aqueles que trilham pela primeira vez uma nova estrada. E aquela vez tinha sido a vez do Martim Cabeça Dura. Que máximo! Linda essa história, Que né? lindo! Cheia de mensagens, metáforas. Gianni Rodari Gianni Rodari. é um autor italiano. Que lindo isso. Cheio de encanto mesmo. Eu gosto muito de uma pessoa chamada Ilan Brennan. Sou apaixonada por ele. Ele me ajudou muito. Eu tava triste, tava bem deprimida numa época. Ia das contações dele e voltava transformada. Uhum. É um grande escritor, educador, né? Até as princesas soltam pum. Tem um livro dele muito legal que eu tava pensando quando você falou de mediação, que é o Ó. O Ó? Ó. Ah, mas e aí que você vai abrindo as páginas, acho que chama Ó. É que tem o Ó que é um livro que é de ilustração que vai se transformando, não é? Mas acho que não é dele esse. Eu acho que sim. Porque ele tem eu sei desses livrões assim, que é o Bocejo. Não, mas ele é desses de transformação. Você vai virando e fica, isso. E as mas acho que não é do interagem. Ilan, não, esse. Eu preciso pesquisar isso. É porque eu ainda peguei esses dias esse É que eu vi livro. ele usando esse livro uma vez e a gente vira criança, né? A gente quer dizer, não vira, mas a nossa criança se liberta mesmo. Uhum. Eu tava aqui viajando na história do Martim, quero conhecer ele. Pois conversar com ele. Mas deve ter algum Martim aqui do nosso lado, por aí, o Martim Cabeça Dura, né? Você acredita em amigo imaginário? Em amigo imaginário? Depende, né? Pensando na espiritualidade, sim. Aí numa vertente mais de espiritualidade mesmo. Tem uma frase... Religiosidade, eu acredito. Eu acho que tem sim, o anjo da guarda. Sim. Que acompanha a gente e tal. Uhum. Tem uma frase muito legal do Denzel Washington num filme, falando que Deus é o amigo imaginário dos adultos. Uhum. Eu acho tão legal. E é mesmo isso, né? A gente tá conversando quando você faz uma oração ou quando você faz um pedido. Eu acho que em qualquer religião é um amigo imaginário. Sim. Você tá tentando uma conexão, e eu acho que a história faz muito isso, né? Faz. Conexão com um outro jeito de pensar, um outro jeito de sentir. Uhum. Nossa, é lindo. Eu tô apaixonada. Tô adorando essa história. É sentir por metáforas, né? Porque quando a gente pensa só de uma maneira muito racional, a gente deixa de trabalhar outras questões nossas humanas, né? Uhum. E aí quando você traz uma história, traz uma poesia, uma música, uma peça de teatro, você tá pensando, mas de uma outra maneira. E esse pensamento que é de outra maneira, que é um pensamento subjetivo, que é emocional, ele é desconsiderado ainda na sociedade como não pensamento, mas né? É que não é o pensamento propriamente dito, não sei se você está conseguindo me entender, se eu estou sendo confusa, mas é uma outra forma de compreender as coisas, que também é válida, né? Muito válida, né? E é o que a educação
tem tirado, né? E a sociedade tira, né? Parece que só na infância isso é possível. Então até 6 anos de idade, tranquilo, vamos trabalhar histórias, música, dança e tal. Aí chega no fundamental da escolarização, tira tudo, né? Porque agora não, agora vamos para as áreas científicas, né? Como se a ciência e a arte fossem tão diferentes, né? E não são. São áreas que pesquisam, né? São áreas que imaginam. A ciência é super imaginativa, né? Porque para você pesquisar algo, ir em busca, né, testando hipóteses, você teve que imaginar algo antes. Sim. Onde você vai chegar. Como a arte está sempre imaginando, né? E se você fica no tradicional, você não vai a lugar nenhum, né? Se você não pensa fora da caixinha, que seja 1 centímetro, que é o que o cientista faz, né? Exato. É o que você acabou de dizer. Se você não vai lá um pouquinho além, você não vai. Você não tem novas descobertas, né? Você não vai além, você fica sempre no mesmo, né? Nossa, mas adorei a história do Martinho. Muito legal. Eu gosto bastante. E é isso. Quer tocar mais um pouquinho de ukulele? Ukulele. Ukulele. Gente, vamos aprender. Ukulele. Que eu gosto tanto, acho tão bonitinho esse som. Assim, eu não sou uma exímia tocadora, né? Eu toco canções para começar, terminar histórias. Eu tenho uma música de despedida aqui, que eu faço no fim. Posso cantar de despedida? Claro. Eu tenho umas perguntinhas para você depois. Depois? Quer que eu deixe então para depois? Então vamos fazer as perguntas. Então faz as perguntas. Qual a sua loucura mais louca que você fez na sua vida? A coisa mais extraordinária, mais que depois você parou e falou, nossa, como eu fiz isso, como eu cheguei aqui. Ai, gente, sabe o que é? É que eu acho que eu sou tão comedida. Uma loucura mais louca? Acho que é essa de tentar uma profissão nova com 50 anos de idade. É isso, então, eu acho. Acho que acho que traçar novas estradas como o Martim. Eu acho que essa é a maior loucura. É muita coragem, né? E doideira também, acho que a gente tem que se jogar também. Porque você sai de uma profissão que você já tem um caminho, né? Que você já sabe trilhar, né? E que você pode crescer nessa profissão, né? E aí você fala, não quero mais essa estrada. Agora eu quero uma outra estrada. E essa outra estrada, ela leva tempo para ser percorrida, né? E tem que ter coragem mesmo, eu acho que é isso. Eu acho que essa é a maior loucura, porque você tem que ter coragem com 48 anos, 50. Embora a gente esteja vendo muitas mulheres fazendo isso agora, né? Porque a gente está numa época que diz que todo tempo é tempo, né? Só não é tempo para a gente ficar parado, né? Mas a gente tem que estar se movimentando. E tem muitas mulheres fazendo isso e eu a admiro pra caramba. E é isso, é seguir um pouquinho a intuição. Isso é uma loucura, né? Seguir a intuição. Então, dá chance pra chance, né? Dá chance pro coração, eu acho. Porque, ao mesmo tempo, a gente ter coragem de assumir que a gente não tá tão feliz. E aí, por não estar tão feliz e tão preenchido, a gente buscar o que nos preenche. E nessa busca, a gente vai descobrindo, né? Coisas que preenche, que não preenche. Ou seja, é uma nova busca, né? Um novo caminho. Do que você se arrepende? O que eu me arrependo às vezes eu me arrependo justamente de não ter trilhado esse caminho de atriz mais cedo, com meus 20 anos. Mas quando passa na minha cabeça isso, eu percebo que eu tinha que viver também todo esse meu período de 30 anos dentro da educação, porque também fui muito feliz, né? Então, não sei se é um arrependimento. Eu acho que eu queria também, eu me arrependo de não ter sido tão empreendedora, porque como eu fui sempre funcionária, hoje eu tenho mais dificuldade de lidar em ser autônoma. Então eu me arrependo, acho que disso, de ter tido
essa coragem mais cedo lá, de empreender naquilo que me satisfaz. E do que você se orgulha? Eu me orgulho de mim. Eu me orgulho... eu me orgulho de mim. Dessa mulher que eu sou hoje, da que eu fui, da que eu sou e da que eu serei, né? Porque amanhã eu vou ser outra. Então, eu me orgulho desse meu percurso de mulher mesmo. Me orgulho do meu percurso de mãe também. E me orgulho dos meus filhos. E eu me orgulho das minhas histórias, das histórias que eu conto, das minhas produções. Eu sou uma pessoa que reconheço o meu trabalho, assim. Não sou de ficar me jogando confete, mas eu sei que o que eu faço sempre com muita vontade, com muita verdade e com muito coração. E isso é motivo de orgulho. As tuas influências. Quem você... Pô, esse cara é pra eu seguir, essa pessoa me enriquece. Muitas influências, né? Como educadora, eu tive professores maravilhosos, né? Heloísa Dantas, da USP, Paulo Freire, né? Que é um educador que a gente segue mesmo, né? Na forma de pensar o mundo e a educação. Professores do teatro, né? Vários professores do teatro. Meus professores são meus mestres, né? Grandes mestres. Os escritores, os poetas. Indica aí alguém. Os 2 escritores ou livros que você acha que foram, assim, importantes pra tua carreira e pra tua vida. O que você acha? Tipo, não vou embora daqui sem ler isso, sem viver isso. Eu acho que Paulo Freire é um que eu já citei, né? Esse é um que a gente sempre precisa reler, de tempos em tempos, para entender um pouco a sua forma de pensar, a sua poética, né? Porque ele também é um grande poeta enquanto escreve sobre a educação, né? No teatro, agora eu tenho lido Stanislavski, né? E os outros teóricos que vêm a partir dele. Escritores da literatura infantil, né, os clássicos que são maravilhosos, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, o Ilan Breiman, que você já citou, César Obeid, que é nosso vizinho aqui, né? Pois é. Chamar ele um dia para vir César. Aqui, né, César? Grande escritor, que inclusive foi meu colega de escola, lá olha aí, na Zona Norte de São Paulo. Um tecido lindo aí, quase um... E então, acho que assim, são vários, mas que eu lembro assim agora. Acho que os livros de literatura infantil, para mim, são muito marcantes, né? Até hoje. Né? E gosto muito da pesquisa de Luiz Câmara Cascudo, né? De Silvio Romero, que são, né, pesquisadores mesmo da cultura popular brasileira. Então, eles são minhas referências para contações de história. E conta pra gente uma coisa engraçada, assim, pra finalizar, em alto astral, que aconteceu na tua carreira de contadora de história. Uma coisa aquela que a gente de vez em quando dá uma risada do nada quando lembra. Engraçado. Curioso. Vixe, deixa eu ver. Curioso. Não sei. Engraçado ou curiosa? Uma surpresa que você teve, algo que não estava programado, que acabou tomando um rumo diferente. Estar aqui. Estar no podcast. Mas assim, uma surpresa, porque eu não esperava que a gente se tornasse tão... quase comadre aqui já. Mas assim, o que me surpreende, né, que eu acho que é uma surpresa, assim, quando eu vou contar a história para grandes públicos, né, é a recepção que eu tenho dessas crianças, e muitas vezes pré-adolescentes, porque tem uma fase que os pré-adolescentes não gostam, né,
tem uma fase lá que eles não gostam de história, não gostam de livro, né? Que eles param de ler, depois retoma. Joga os brinquedos fora. Que essa parte do Fundamental 2, quando eles estão entre o 6º e 9º ano, super difícil de agradar essas pessoas. E a gente fica ali, né? Se matando para agradar. Então, me surpreende às vezes quando eu vou contar histórias e eu tenho esse público, porque às vezes eu vou em escolas que eu não sei que público que vai ter. Às vezes eu estou indo para contar histórias para crianças de 7 a 10 anos. E me aparece lá crianças de 11 a 14. Vixe Maria. Vixe Maria, eu acho que essa é uma surpresa. Também falei que não tinha. Como também acontece de eu me preparar para crianças de 6 a 10 anos e chegar a bebezinho, de 0 a 3. Já aconteceu. E aí eu tenho que ir na hora mudar tudo que eu ia fazer, né? Inventar outra história, buscar outra história aqui no meu repertório de memória, né? Tenho que buscar outras músicas no ukulele, né? E o que me espanta é quando eu consigo atingir esses jovens de 13, 14 anos e que no fim das apresentações eles vêm falar comigo, me agradecer. Nossa, dá um prazer. Dá um né? prazer, falar assim, nossa, que legal, né? Porque a gente sabe que é um público difícil, né? Por questões da idade mesmo, pelas buscas que eles estão tendo nesse momento, né? E pelas rupturas que eles querem fazer com a infância também. Mas eu fico surpresa quando eu consigo atingir esses jovens, né? E que muitas vezes eu até faço algumas dinâmicas de chamar eles para vir no palco, eles vêm, né? Participam. Então, isso é uma surpresa, assim, que eu sinto na hora. Que legal. A história não tem idade, né? A gente pode se encantar com história de qualquer jeito, de qualquer... É só estar aberto, né? É só estar aberto, né? Exatamente. Aberto para quem está ouvindo e também aberto para quem está contando, né? Que lindo. Uhum. Bora lá tocar um pouquinho mais? A de despedida? Aí você fez uma de entrada também, quando a gente estava aqui conversando antes, que eu achei tão bonitinho. A de boas-vindas. Então eu vou cantar de boas-vindas. E aí depois... A de despedida. A de despedida. Gente, obrigada. Estamos aqui com a Adriana Ximenes, contadora de história aqui da região. Dá seu serviço, por favor. Serviço é rede social, isso? Rede social, telefone, RG, CIP, CPF. Pix. Pix é bom, né? Pix é legal, né? Pix eu gosto. Diz que as crianças hoje já nascem, né? Quando bate na bundinha dela, em vez de chorar, ela já faz o Pix. Né? Isso a gente gosta. Bem, Instagram, eu tenho uma conta que eu coloco mais trabalhos de teatro e também vida pessoal, de família, que é Ximenes Adriana. Ximenes com X e Z no fim. Ximenes Adriana. E a conta de contadora de história, que é Adri, _Ximenes. Não, acho que é Adri, contadora de histórias. Acho que é isso. É isso. É isso, né? Eu já vi. Estava passando lá. Isso. E o WhatsApp para contatos é 11 9949 7125. Contratem, ela é ótima. Ai, pode chamar. Adorei. Bora ouvir música? Essa é a música que eu falo que é de Chegança, que é uma música de circo. Eu aprendi até quando eu estava fazendo curso na pandemia, online, com o Adriano. Agora me fugiu o sobrenome dele, mas ele é do Pombas Urbanas, que é uma ONG maravilhosa, fica na cidade de Tiradentes. E aí eu fazia curso online com ele de palhaçaria na pandemia. E aí essa é uma cantiga que ele me ensinou, e aí eu pus no ukulele e eu canto sempre que eu chego nas escolas, para as crianças. E aí faço elas cantarem comigo. Eu canto primeiro sozinho, depois eu boto eles, vamos cantar comigo. E eles cantam bem alto e bem bonito. Seja bem-vindo, Lerê, seja bem-vinda, Lará. Paz e amor pra você que veio participar. Seja bem-vindo, Lerê, seja bem-vinda, Lará.
paz e amor pra você que veio participar. É isso. Que fofinho. Seja bem-vindo, Lerê. Seja bem-vindo, Lará. Aí eu repito, Paz a e amor criançada pra você canta. que veio pro Podcastar. Ó, vocês ativam o sininho, vocês compartilham, vocês curtam, ativam o sininho, que semana que vem tem mais coisa boa, hein? Tô avisando. E Adriana Ximenes. E a canção de despedida. Como eu faço canção de chegança, eu faço de despedida também. Isso é muito comum, né, em circo e nas festas populares brasileiras, né? De você chegar na casa de alguém, ser recebido por uma música, com uma canção, e também, quando você vai embora, cantarem canções para você. Então, isso tem muito a ver com a cultura popular brasileira, né? E essa aqui também aprendi de duas palhaças, essa música, né? Que é assim. Até mais ver, que eu vou já. Até outro dia que a gente se encontrar. Até mais ver, que eu vou já. Até outro dia que a gente se encontrar. Até mais ver, que eu vou já. Até outro dia que a gente se encontrar. Até mais ver, que eu vou já. Até outro dia que a gente se encontrar. Até mais ver, que eu vou já. Até outro dia que a gente se encontrar. Até mais ver, que eu vou já. Até outro dia que a gente se encontrar. Obrigada! Obrigada, adorei.